reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Mais uma vez esse último versículo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Paizinho querido, estamos diante, meu Deus, da Tua palavra que é inerrante, que é eficaz, ao terceiro dia. Quando nós lemos, nós encontramos então aqui 3 cruzes em um mesmo lugar, chamado caveira, ou Gólgota, ou Calvário, um lugar de morte. Uma cruz à esquerda, uma cruz à direita e uma cruz central, aonde Cristo foi crucificado. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem com 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Não existe mensagem mais importante na história da humanidade do que a mensagem da crucificação de Cristo. O apóstolo Paulo disse que importa pregar Cristo e a este crucificado, porque a cruz de Cristo, ela dividiu a história, mas também dividiu as nossas vidas. A cruz de Cristo, ela separa aqueles que hão de herdar a salvação daqueles que serão condenados eternamente. Do que a mensagem da crucificação. A sua vida, o seu nascimento trouxe aos homens esperança e paz. Essa é a mensagem de quando Cristo nasceu. Ele trouxe esperança e paz. A sua vida nos causa exemplo e motivação. A sua morte trouxe para nós perdão e justificação, porque nós fomos perdoados e justificados pela morte de Cristo, pelo seu sangue que foi derramado, e a sua ressurreição nos deu uma certeza de vida eterna. Tudo isso aconteceu numa festa, talvez a festa mais importante para os judeus, chamada Páscoa. Era Páscoa em Jerusalém e a cidade estava lotada. Judeus de todas as partes vinham para celebrar a Páscoa, e foi exatamente nessa ocasião que Jesus Cristo ceou com os seus discípulos. E ali, naquela ceia, que seria a última ceia, Jesus Cristo estabeleceu então este rito, essa nova aliança, este memorial, utilizando o pão e o vinho. Ele disse: o pão representa o meu corpo, é o meu corpo que vai ser entregue, que vai ser moído, e o vinho representa o cálice, representa a nova aliança feita no meu precioso sangue. À noite, meus queridos irmãos, logo após eles celebrarem essa Páscoa, festejarem essa Páscoa, isso já na quinta-feira à noite, eles saem em direção ao jardim do Getsêmani. E eu acho isso interessante, porque o pecado entrou no mundo no jardim, e Cristo começa a sofrer a sua aflição e padecer também num jardim. O pecado venceu o homem no jardim, mas Cristo venceu a aflição também em um jardim. E diz o texto sagrado que a alma de Cristo ficou profundamente abatida até a morte, a ponto de ele começar a suar gotas grandes de sangue. Ele pediu para que os seus amigos orassem com ele, mas os seus amigos não oraram, eles caíram no sono. E Jesus vai até eles e acorda e diz: vocês não conseguem orar 1 hora sequer comigo. De repente, numa altura da madrugada, uma multidão então invade o jardim do Getsêmani. E do meio daquela multidão que vem com espadas, que vem com tochas, que vem com porretes, sai um rosto conhecido. É Judas. E Judas sai do meio da multidão, vai em direção a Cristo. E este era o sinal combinado: aquele que eu beijar na face, vocês podem prender, porque é Jesus. E Judas então oferece para Jesus o beijo da traição. Todos os discípulos abandonaram Jesus, inclusive Pedro. E Pedro, há poucos instantes antes, tinha dito: Senhor, se preciso for, eu vou contigo até a morte. E Jesus falou: não vai, Pedro, você vai me negar.
Antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Todos os discípulos fugiram. Todos fugiram. E Jesus então é arrastado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. E ali ele passa a madrugada inteira apanhando e sendo torturado. Ele foi acusado de 2 gravíssimas acusações. Pelos judeus, acusado de blasfêmia contra Deus. Capítulo 22, versículo 70. Todos perguntaram, então você é o Filho de Deus? E Jesus respondeu, vocês dizem que eu sou. Eles disseram, que necessidade ainda temos de testemunho? Porque para nós mesmos isso basta. Ouvimos o que ele falou. Mas diante de Herodes, eles acusaram Jesus de conspiração contra César. Capítulo 23, versículo 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Aliás, para Pilatos, não para Herodes. E ali começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo toda a nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. A cidade, como eu disse, estava cheia e Jesus já era famoso. Jesus já tinha realizado um milagre excepcional, que era a ressurreição de Lázaro. E diz o texto sagrado que depois deste milagre, eles começaram definitivamente a tramar como matariam Jesus. Jesus era alguém conhecido e logo se espalhou a notícia. A crucificação. Talvez nenhum de nós aqui conseguiríamos, depois de uma quarentena de açoites com o azorrá, que era um chicote com 12 pontas, e cada ponta um gancho, ou um chumbo, ou alguma espécie de metal para dilacerar o corpo. Com uma coroa de espinho cravadas na cabeça, não conseguiríamos dar 1 ou 2 passos, mas Cristo marcha com uma cruz pesada nas costas, a distância de 1 quilômetro, para fora dos muros da cidade. Cristo não está indo para a condenação, mas ele está indo para a sua coroação. Depois de ter sido humilhado, espancado, chicoteado, agora com uma coroa de espinhos, Jesus é obrigado a carregar esse lenho maldito. E ele carregou essa cruz até o Gólgota, até o lugar da sua morte, até a caveira. Diz o texto sagrado que às 9 horas da manhã, Jesus é pregado com grandes cravos naquela cruz. Cravos nas suas mãos e nos seus pés. E conforme lemos, entre 2 malfeitores. Cristo foi suspenso entre o céu e a terra. A perfeita imagem da religião, do grego religare. Cristo foi suspenso. Por isso a palavra nos diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que esse deve ser dado em tempos oportunos. A imagem de Cristo, pendurado naquela cruz, entre 2 malfeitores. Não foi por acaso, irmãos, que Jesus Cristo foi crucificado no meio de 2 malfeitores. Como eu disse, Jesus está no centro porque a sua vida divide completamente a história humana, antes de Cristo e depois de Cristo. A sua cruz é a central porque ele divide o mundo entre os salvos e também entre os condenados. Um dos ladrões se perdeu, não é isso que lemos? O outro, no entanto, foi salvo. Um dos homens se arrependeu, o outro permaneceu impenitente. São 3 cruzes. A cruz da rejeição, diz a história, e também a história da igreja, que na cruz da rejeição ficou Gestas. Esse era o nome dele, ou Gestas, o ladrão impenitente. Na cruz da direita, a cruz do arrependimento, foi crucificado Dimas, e este se arrependeu. E na cruz do centro, a cruz da salvação, está Jesus Cristo. Esses 2 criminosos representam toda a humanidade caída. Eles representam 2 oportunidades e também 2 certezas que Cristo dá para todos os homens que estão perto dele. Esses homens foram crucificados porque mereciam a penalidade. É isso que um deles vai falar. Nós estamos aqui porque os nossos atos nos conduziram até aqui. E isso é uma verdade, irmãos.
Todo ser humano que sofre por seus pecados não pode culpar a Deus. Não pode, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E o salário do pecado é a morte. Esses malfeitores representam toda a humanidade diante de Deus, pois todos somos pecadores. A palavra de Deus em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 3 cruzes. A primeira, a cruz da esquerda, que é a cruz da rejeição. Versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. O que essa cruz representa? Revolta, desespero e, por fim, perdição eterna. Um homem que está crucificado nessa cruz representa aquela parcela da humanidade que zomba e escarnece do Senhor Jesus Cristo. Olha o que esse homem fala. Esse criminoso até faz uma oração e ele se dirige a Jesus com o título do Messias. Ele diz Cristo, ou seja, ungido. É como se ele estivesse dizendo: já que o Senhor é o Cristo, já que o Senhor é o Messias, já que o Senhor é o prometido, desce dessa cruz, salva-me também. Oh, meus irmãos, o problema não é orar pedindo a salvação. Isso todos nós devemos fazer. O problema é querer ser salvo à sua própria maneira, para continuar vivendo a vida velha que te levou até aquele momento de tormento e dor. E era exatamente esse o sentimento desse homem. Ele não queria ser salvo da cruz para viver com Cristo ou para Cristo. Ele queria ser salvo daquele momento de dor. Ele queria ser salvo da agonia da crucificação. E que morte terrível. Uma morte que poderia durar até 3 dias ou mais. Uma morte que ia enchendo os pulmões daqueles que eram crucificados de água. E a pessoa morria como se fosse afogada, mas sem nem beber um gole de água. Que morte terrível, sem conseguir respirar. Esse homem não quer ser salvo para estar com Cristo. Ele quer se ver livre do momento de agonia. Quantas pessoas não estão nessa mesma situação? Eles clamam por Jesus, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada. Eles esquecem Jesus, eles esquecem a sua palavra, mas quando estão em um momento de dor e sofrimento, esfregam a lâmpada como se fosse: agora sai o gênio para resolver os meus problemas. E esse homem diante de Cristo está tendo a mesma atitude. Se tu és o Cristo, me salva desse problema. Gálatas 6:7, não se enganem, de Deus ninguém zomba, pois tudo aquilo que a pessoa semear, isto ela colherá. Esse malfeitor representa aquela multidão que está ao lado de Jesus, que anda com Jesus, que conhece Jesus, que ouve as suas palavras, que vê Jesus, que ouve Jesus, mas não reconhece Jesus como seu Senhor. Queridos, mais de 600 vezes no Novo Testamento Jesus é apresentado como Senhor. Entenda, Ele não vai ser o seu Salvador se primeiro Ele não for o seu Senhor. Primeiro Cristo é Senhor das nossas vidas, depois Salvador das nossas vidas. Não tem como querermos Cristo, mas não querermos o seu senhorio. Quem está nessa posição não quer ser salvo por Cristo, mas quer ser absolvido do seu problema. Em segundo lugar, nós vemos a cruz da direita, a cruz do arrependimento. Versículo 40, porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo: você nem mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. O que essa cruz representa? O arrependimento e a confissão. E por fim, a vida eterna. Arrependimento, confissão de pecados e vida eterna. Esse homem também estava escarnecendo e zombando de Jesus. Aqui nós não temos um ladrão bonzinho e outro ruim. Ele é tão pior
palavra grega para estes dois malfeitores é lestes. E lestes significa aquele que mata para roubar. É um latrocínio. Ele era tão ruim quanto o outro, e por isso estava na pena máxima, que era a crucificação. Não tem ninguém bonzinho aqui nessa história, a não ser o próprio Cristo. Mas de alguma maneira, as últimas palavras de Cristo na cruz tocaram o coração daquele homem. E isso eu falo de mim mesmo, irmãos. Eu acredito que esse homem se converteu quando ele ouviu Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo todo aquele escárnio e toda aquela dor, Jesus Cristo liberou na cruz palavra de perdão. E eu acredito que isso entrou no coração daquele homem de alguma maneira. As palavras de Cristo tocaram o coração daquele homem. E isso transformou aquele homem por completo, profundamente, de um malfeitor a um discípulo do Senhor Jesus. Note as marcas desse homem. Primeiro, imediatamente ele começou a repreender a atitude do seu comparsa. Veja aí, no versículo 40, mas o outro o repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Meus queridos irmãos, um discípulo se posiciona. Um discípulo de Jesus Cristo se coloca de pé e toma postura. É óbvio que Deus não precisa de advogados, porque Ele é o justo juiz, o Cristo é o nosso justo e verdadeiro advogado, mas nós precisamos tomar partido, e se somos cristãos, devemos levantar a bandeira da fé. Em segundo, o reconhecimento do próprio pecado. Versículo 41, nós na verdade com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam. Esse homem reconheceu que era um pecador. E nós também precisamos nos achegar diante de Cristo e dizer: Senhor, eu não consigo salvar a mim mesmo. Eu até tento fazer o bem, mas não consigo. Eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso do Senhor. Veja, em terceiro lugar, uma confissão pública sobre a inocência de Jesus. Mas este nenhum mal fez. Nenhum mal fez. Às vezes nós ouvimos cada barbaridade e não nos posicionamos. Ouvimos que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões adoram a Deus, e que tudo é a mesma coisa, que no final vai desembocar em um só Deus. E isso é uma mentira, a qual a igreja precisa se posicionar e dizer: há um só caminho, há uma só verdade, há um só Senhor, há uma só vida, e o nome dele é Jesus. A igreja precisa se posicionar. Mas em quarto lugar, esse homem deposita a sua fé na soberania de Cristo para salvá-lo, a quem ele clama na última volta do relógio. Versículo 42, então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em algumas versões, quando vieres no teu reino. Só lembra de mim, Senhor. Oh, meus queridos irmãos, ali naquela cruz, Jesus continuava sendo o Rei dos Reis, o soberano Deus, o Senhor dos Senhores. Note que a salvação que veio para aquele homem, Jesus Cristo disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Como é que veio essa salvação para o homem? Será que veio pelas obras que ele cometeu? Será que esse bandido que matava para roubar merecia a salvação? Porque se falou que Jesus era o Messias na última volta do relógio, isso mostra para nós que nós não somos salvos pelas obras que cometemos. Nós não somos salvos, nós não temos capacidade de salvar a nós mesmos. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. É isso que a Bíblia Sagrada nos diz. Este homem também não foi salvo porque participou de um rito sagrado, como o batismo, porque não deu tempo. Jesus não desceu da cruz, não tirou ele da cruz e falou: eu te batizo em meu nome, no nome do Pai e no nome do Espírito Santo. Jesus não foi com ele até um rio para o mergulhar, nem tampouco derramou uma caneca d'água na cabeça dele. Não deu tempo.
Esse homem também não encontrou a salvação porque permaneceu membro de uma igreja, afiliado a uma associação religiosa. Não, meus irmãos, ele encontrou a salvação porque ele disse: Senhor, eu preciso de ti, lembra de mim. E o nosso Deus, diz a palavra, que ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. E mesmo pregado na cruz, esse homem ouviu de Cristo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Talvez você está aqui, você não está pregado numa cruz, ainda não é a última volta do relógio da sua vida, e você está pensando que para você não tem mais jeito. Eu quero dizer que se você falar com Cristo hoje mesmo você é recebido por Ele. A certeza da salvação é para agora, não é para um futuro. Em terceiro lugar, nós encontramos a cruz central, a cruz da salvação. Versículo 34 disse que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. O que essa cruz representa, senão amor, reconciliação, perdão, justificação, salvação, vida eterna? São todos os adjetivos mais lindos e maravilhosos que nós encontramos na Bíblia. Por isso importa pregar Cristo e este crucificado. Na cruz do centro está Jesus, aquele que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado no nosso lugar. Para que fim? Para que fim? Você acha que o Pai agradou-se em moê-lo para o quê? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Entenda, sem Cristo não há salvação. Ninguém por si só consegue se salvar. Na cruz do centro está Jesus, o reconciliador. Ele foi quem fez e quem trouxe a paz entre os homens e também fez a paz entre nós e o nosso Deus. Ele derrubou o muro da inimizade que nos separava do Senhor. E como é que ele fez isso? Através da sua própria carne, através da sua própria vida. Bom, vocês conhecem muito bem a história e ela não acaba na cruz. Jesus ainda vai ter mais algumas palavras. Antes dele entregar ao Pai o seu Espírito, ele diz: está consumado. E entrega ao Pai o seu Espírito e descansa. É retirado na cruz por José de Arimateia e por Nicodemos, é envolto em panos, levado em um jardim próximo, um cemitério, bem próximo da onde ele morreu, colocado em um sepulcro novo. Diz o texto que de longe as mulheres observavam. Todos os homens tinham fugido, a não ser João, que estava com Maria aos pés da cruz. As mulheres viram aonde puseram o corpo de Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia as mulheres foram ao sepulcro para terminar aquilo que não deu de fazer, porque já era quase Páscoa. O Shabat já ia começar. Era quase 6 horas da tarde, Jesus morreu às 3. Imagine só, irmãos, das 3 até às 6 são 3 horas, mas você tem que ir falar com Pilatos. Pilatos tem que mandar um capitão para vir ver se realmente Jesus Cristo morreu, porque foi muito rápida essa crucificação. Ele expirou em 6 horas. Recebeu autorização, tem que tirar o corpo, tem que limpar o corpo, tem que envolver o corpo em um lençol, tem que levar ele até o sepulcro. Lá não tinha carro, não tinha celular, não tinha nada, era tudo a pé. Então não deu para fazer um serviço bem feito. E no domingo pela manhã, passado o sábado do descanso, as mulheres prepararam especiarias e foram até o sepulcro, não para ver Cristo ressuscitado, mas para perfumar o defunto. E quando elas chegaram lá, aquilo que elas estavam assustadas: quem é que vai retirar a pedra? Diz o texto sagrado que desceu um anjo e arremessou longe aquela pedra. E elas entraram dentro da tumba vazia, e de lá de dentro veio uma voz que disse: ele não está aqui, ressuscitou. A maior mensagem, a melhor mensagem do mundo saiu de dentro de um túmulo vazio. Ele não está aqui, ressuscitou, ressuscitou. Meus queridos irmãos,
Jesus ressuscitou e não ficou escondido. Muito pelo contrário, a sua ressurreição foi anunciada pelos anjos. Depois foi anunciada pelas mulheres, depois foi vista pelos apóstolos. Paulo vai dizer: eu o vi também, e mais 500 irmãos o viram. Ele ficou mais 40 dias depois de ressuscitar entre o seu povo, e ele já subiu aos céus e deixou uma mensagem. A mensagem é que ele um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Os anjos disseram: aquele que subiu é o mesmo que voltará. É o mesmo que voltará. Queridos irmãos, nós não servimos um Cristo que esteve vivo e hoje está morto. Nós servimos ao nosso Cristo que esteve morto, mas hoje está vivo pelos séculos dos séculos. Eu quero concluir dizendo o seguinte: em primeiro lugar, aqueles dois homens estiveram de igual modo perto de Cristo. Os dois tiveram a mesma oportunidade. Eram pecadores iguais, mereciam aquela condenação, mas um se arrependeu, um orou ao Senhor, um disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O outro continuou impenitente, duro de coração, com uma dura cerviz. Oh, meus queridos irmãos, um foi perdoado, o outro se manteve embrutecido. Até quando você vai continuar com o coração duro diante do Senhor? Nós precisamos entender que nós temos essa chance, essa oportunidade de dizer: Senhor, perdoa os meus pecados e me recebe no teu reino. Um dos homens pediu uma bênção em um futuro: lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Mas recebeu uma promessa imediata. Qual foi a promessa? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Deus tem para você não é para amanhã, para aqui 10 anos, 5 anos, 20 anos. O que Deus tem para você é para agora. O melhor de Deus é para hoje. A salvação não precisa ser para amanhã, a salvação pode ser agora na nossa vida. Oh, meus irmãos, a salvação que Jesus oferece, ela é gratuita e imediata. Aquele que se arrependeu e creu, esse foi salvo. E hoje nós podemos entregar a nossa vida ao Senhor. Hoje você pode se reconciliar com o Senhor. Talvez esses dois homens conheciam a religião, conheciam as promessas do Antigo Testamento, mas quando eles tiveram um encontro com Cristo, um assumiu a postura de dizer: eu sou um pecador, eu estou nessa condenação porque eu mereço, mas eu quero Cristo na minha vida. São 3 cruzes, 3 mortes completamente diferentes. Um homem morreu em pecado e, por consequência, esse foi para o inferno. Outro homem morreu para o pecado, porque reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, e por consequência, naquele mesmo dia, ele se encontrou com Jesus no paraíso. E Jesus Cristo morreu pelos pecados. Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, para nos oferecer essa oportunidade de salvação. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Assentado aí aonde você está, você que sente que precisa fazer esse compromisso com o Senhor, de entregar a sua vida, de se reconciliar com Deus. Eu sei que nesse momento há sempre uma guerra no mundo espiritual. Por isso eu peço você, meu querido irmão, minha querida irmã, que comece a interceder, para que não haja nenhum impedimento, para que não haja nenhum obstáculo, nenhum embaraço. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que veio aqui nessa noite pensando que para você não tem mais jeito, eu quero dizer para você que tem jeito sim, que o Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e que ainda há esperança, que ainda há salvação,
que você não foi tão fundo ou tão longe que Cristo não possa ir atrás como bom pastor que é e recuperar você. E Ele trouxe você aqui nessa noite para ter um encontro contigo, um encontro marcado, para dizer que você é importante, que você é amado, que você é amada, que Ele te ama não pelo que você é, mas apesar de quem você é, apesar de quem nós somos, Deus nos amou e nos alcançou. Eu quero pedir que você faça essa oração e entregue a sua vida ao Senhor.